pessoal, eu sou o professor Adriano Gomes de Matos e sigo com vocês aqui na disciplina de projeto de impermeabilização, mergulhando fundo nesse universo aí da impermeabilização, mostrando a obrigatoriedade legal, mas também a necessidade por uma questão de custos, por uma questão de você ficar comprometido legalmente, inclusive por 50 anos com a construção. Então seguimos aqui com todos os nossos contatos. Você tem nesse slide inicial o meu e-mail, lá no final você tem meu telefone. Hoje eu recebi uma mensagem legal de uma pessoa de João Pessoa, Paraíba, perguntando algumas dúvidas sobre impermeabilização e tudo. Isso é muito gratificante, não só ver a satisfação dos meus alunos nas aulas que a gente tem, falando do nosso material, falando do nosso conteúdo, pedindo outras disciplinas. Em breve vai chegar aí para vocês a disciplina de engenharia diagnóstica também, na UFESA. Infelizmente o período remoto todo já acabou e para engenharia diagnóstica eu não vou gravar vídeos. Mas para quem é meu aluno, ficam aí as aulas de engenharia diagnóstica que a gente vai ter o prazer de ter em sala de aula. Seguimos então com o nosso capítulo 7. Veja, aqui eu coloquei parte única, mas eu estou ainda na dúvida se eu coloco um plus a mais aí, pelo menos para os próximos semestres. Para esse semestre eu vou apresentar esse arquivo único. É um arquivo que tem bastante slides, entretanto a maioria deles são fotos, então não vai ser uma aula demorada não, tá? Então nesse capítulo 7 a gente vê ali sistemas de impermeabilização, a gente continua nessa pegada, porém a gente já viu todos os sistemas de impermeabilização comuns, que a gente vai trabalhar 99% do nosso tempo, da nossa vida, fazendo esse tipo de projeto de impermeabilização que você viu até o capítulo 6. Aqui no capítulo 7 a gente vê coisas assim um pouco mais específicas, que quem realmente vai atuar é quem realmente resolver um belo dia mergulhar nesse universo, se especializar nessa área, né, no sentido de praticar essa área e também ter cursos de especialização, de mestrado nessa área e se tornar ali dentre os maiores do país, tá? Não se iluda, embora você tenha engenheiros comuns em cada estado, bons engenheiros em cada estado que fazem projetos e sistemas de impermeabilização, existem alguns realmente mais complexos que precisam de muita expertise, de muita competência. Então, quem se especializa nisso daí é quem vai mergulhar um pouco mais aqui nesse capítulo, ok? Então vamos direto a ele. Uma introdução, como eu sempre faço em todos os capítulos, né? Nessa introdução eu já mostrei aqui algumas fotos, já mostrei, aqui veio essa aula. Vejam que eu tenho aqui túneis de meia-lua, né? Túneis de metrô. Vejam que eu tenho aqui galerias de metrô também, tá? Isso aqui é galeria de metrô. O que é que essas duas obras têm em comum? Elas ficam sujeitas a um lençol freático do lado de fora, né? Então elas ficam sujeitas a uma pressão negativa, lá de fora para dentro. Eu tenho que ter uma impermeabilização para garantir que essa água, que essa umidade, que essa água do lençol freático não venha de fora para dentro, porque você pode ter aí problemas, né? Vejam que eu tenho aqui também células de aterro sanitário, minha área, mestrado, né, saneamento ambiental. Então eu tenho que impermeabilizar também para evitar que todos aqueles contaminantes que estão ali nos resíduos sólidos e todas as reações bioquímicas que acontecem gerando substâncias que também são contaminantes, tá? Não passem para o solo, para você não ter aí a contaminação do solo. Então, diferente do que muita gente pensa, aterro sanitário é realmente algo sanitário, é realmente algo que, se for bem operado, se for bem gerenciado, ele realmente é um local com bastante higiene, tá? Totalmente diferente dos lixões que a gente vê por aí, que a gente ainda vê por aí em algumas cidades, tá? Então você tem aqui células do aterro sanitário e aí eu tenho aqui os sistemas especiais que nós vamos falar nessa aula. Então nessa aula eu tenho aqui alguns aditivos impermeabilizantes que vão ser importantes, que são usados também para a gente falar sobre eles. A gente tem as geomembranas termoplásticas, tá? Essas geomembranas, uma delas é o gel composto bentonítico. Então tem algumas geomembranas que a gente vai falar aqui, polietileno de alta densidade, PEAD, por exemplo. Tem o gel composto bentonítico. Existe uma membrana projetável para túneis, tá? Mantas de PVC, essa é a manta de PVC, perdão, para túneis. Impermeabilizações submersas por uma técnica chamada de encapsulamento.
A maioria dessas técnicas é pouco usada no Brasil. Algumas delas já chegou, outras delas nem chegaram ainda, algumas delas já chegaram no Brasil, perdão, outras nem chegaram no Brasil ainda. Então é importante que você tenha essa percepção, tá, pessoal? A gente está falando aqui, em sua maioria, de materiais que têm representação no Brasil, como por exemplo a Viapol, ela representa alguns desses materiais aqui no Brasil. Outros nem têm representação de outros fabricantes, eles são importados de outros países, tá? Algumas técnicas aqui citadas, nem obras no Brasil foram feitas ainda. Outras, tem uma técnica que a gente vai ver aqui, que foram feitas 2 obras no Brasil apenas, tá? Então a gente está falando de técnicas mais específicas, mas que a gente tem que falar, que você tem que ter conhecimento nesse nosso pontapé inicial, que eu quero que esses nossos 10% sejam com nível máximo de energia, né? Para que você corra atrás dos seus 90% também com nível máximo de energia, tá bom? Então vamos seguir aqui. O primeiro deles, aditivos impermeabilizantes, ok? Então vamos lá. Agressividade do meio ambiente. Bom, se eu vou colocar um aditivo, eu vou adicionar essa substância aonde? Eu vou adicionar a quem? Ao concreto. Então vejam que os aditivos impermeabilizantes eles vão ser diferentes de você fazer a sua argamassa, colocar a sua argamassa no local, ou você fazer a sua concretagem e depois por cima colocar um material impermeabilizante, como uma manta ou uma membrana. Aqui não. Aqui eu já vou adicionar o impermeabilizante ao concreto. Então o concreto já vai impermeabilizado. Eu já vou fazer uma concretagem de um concreto impermeabilizável, tá? Impermeabilizado, perdão, tá? Bom, então veja esse vídeo antes aqui. Ó, isso aí, pessoal, é uma ponte, eu tirei o som desse vídeo, tá? É uma ponte na Noruega, é uma ponte muito famosa, vocês vão ver uma curvatura dela aí, ela é famosa por essa curvatura, num certo ângulo, dá a impressão de que a ponte é extremamente perigosa, mas quando você vê de outro ângulo até que não. Mas olha o mar aí em determinada época do ano. Olha a agressividade que esse mar proporciona a essa estrada, tá? Vou mostrar outras imagens, olha aí a água por cima, tá? Vocês vão ver você tem tanto, olha aí, ó, você tem tanto o líquido, né? A água salgada batendo nos pilares da ponte, incidindo nos pilares da ponte, mas você tem os respingos também de maré batendo, incidindo aí sobre toda a estrutura. E a gente já viu em capítulos anteriores que essa parte aérea, esses respingos, é que realmente são perigosos no que diz respeito à questão da agressividade, né? É o que realmente pode prejudicar a estrutura. Então vejam aí que eu tenho, olha, essa é a imagem que eu tinha falado, que eu tenho algumas obras no mundo que realmente estão expostas a muita agressividade, tá? Então vejam só, vou passar um pouquinho para frente porque aqui já foi suficiente, né? Então, por que eu tenho que me preocupar com a agressividade? Porque os sais, né, todos os agentes agressivos que estão no ar, eles vão entrar por onde na estrutura? Eles vão entrar pelos poros. Então toda estrutura é porosa. Algumas estruturas são mais porosas, outras estruturas são menos porosas. Mas aí o que é que nós temos? O concreto é um material bastante poroso, com uma estrutura bastante heterogênea e complexa. Metten Monteiro, lá em 1994, perceberam que tanto a matriz da pasta de cimento e dos agregados, como a zona de transição, contém poros e microfissuras, ainda sujeitos a modificações com o tempo, umidade e temperatura. Então você tem uma imagem aqui do concreto, somente para mostrar que você tem o concreto aqui, mas você tem uma porosidade e que essa porosidade está totalmente preenchida com quem? Com água. E é isso que se quer evitar, né? A gente já viu também que a maioria das patologias, devido por conta da agressividade do meio, ocorrem por causa do veículo água, né? A água funciona como veículo para que você tenha uma corrosão por sulfato, para que você tenha uma corrosão por cloreto. Então a água é o grande veículo. Então se eu elimino esse veículo, eu elimino a corrosão. Essa é a ideia, tá? Então passando um pouco para frente, a gente vê o seguinte, ó.
A nossa relação água-cimento, que a gente já estudou anteriormente, lá nos primeiros capítulos, ela é em torno de 0,55, né? Então nós temos aqui, eu marquei aqui, tomei o cuidado de marcar o espaço ali entre o 0,5 e o 0,6, onde fica o 0,55, e nós temos aqui, fazendo aqui uma interpolação, em torno de 25, 26% de poros, ou seja, 25, 26% do volume total é de vazios, são de poros. Então você tem um espaçamento aí muito grande para que a água possa penetrar e fazer lá o seu veículo para permitir a corrosão por outros agentes agressivos, a carbonatação, corrosão por sulfato, cloreto e por aí vai, tá? Então, ó, a pasta de cimento, as pastas de cimento são compostas principalmente de CSH, CaOH2 e adringita. A gente vai ver o que são cada um dessas substâncias, tá? A porosidade total gira em torno de 25 a 30% para uma relação de cimento de aproximadamente 0,5, como eu já tinha falado, tá? Bom, e quem são esses componentes da pasta de cimento? Esses CHS são estruturas fibrulares. CH é a portlandita. Grava esse nome, que esse nome aqui vai ser um pouquinho importante aqui para essa aula, tá? Portlandita, cimento Portland, né? O CaOH2 é o hidróxido de cálcio, não confundir com carbonato de cálcio, tá? Que é o que vai reagir e que é o que vai ser produto da carbonatação, tá? E eu tenho os vazios capilares. Bom, se eu pegar uma imagem aqui ampliada, feita com microscópio, eu tenho aqui o CH, né, que é a portlandita, está aqui a estrutura da portlandita, eu tenho aqui o CSH, que são essas estruturas fibrulares, tá? E eu tenho vazios também. Se você prestar atenção, o CaOH está aqui, ó, tá aqui os elementos dele, CaOH2, o hidróxido de cálcio, tá? Então eu tenho uma quantidade muito grande de vazios de poros capilares aí, que eu tenho que dar um jeito de eliminar esses poros para que a água não passe por aí, tá? Então algumas observações é que eu tenho o hidróxido de cálcio é solúvel em água, tá? Esse mesmo hidróxido de cálcio é responsável pelo pH elevado do concreto, que é o que eu quero manter, né? O pH elevado do concreto. A partir da hora que você começa um processo de corrosão, de carbonatação, você já percebe logo a redução do pH do concreto, por causa da dissolução do hidróxido de cálcio, tá? Passando um pouquinho para frente, outra observação é que o gás carbônico atmosférico vai reagir com o hidróxido de cálcio e vai carbonatar, vai provocar carbonatação, que a gente já estudou isso. Aqui nós temos um poro vazio, né? Só preenchido um pouco com água. A palavra que eu quero procurar quando ele não parcialmente saturado, tá? E aqui eu tenho um poro totalmente saturado com água, carbonatação acontecendo aí nos poros, tá? Então, o CaOH2, né, que é o hidróxido de cálcio, ele é proveniente da cal liberada, a gente já estudou isso na hidratação do cimento, tá? E ele sai com aquele pó branco, que é a lixiviação, a gente também já estudou isso. E aí eu tenho a nossa reaçãozinha aqui, ó, o gás carbônico da atmosfera, no meio aquoso, ou seja, em meio à água, que ocorre dentro dos poros, vai formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico reage com o hidróxido de cálcio e vai formar o CaCO3, que é o nosso carbonato de cálcio, é a carbonatação. E mais água. E a água, aqui, ela vai continuar o processo, aumentando esse processo de carbonatação. E aí eu tenho esse carbonato de cálcio que vai lixiviar e vai formar a eflorescência, que é aquele pó branco escorrendo que a gente percebe aquelas manchas brancas, isso é a lixiviação. A lixiviação tem tudo a ver com carbonatação, que tem a ver com meio aquoso, que tem a ver com falta de impermeabilização, como você já está ligando todos os pontinhos aí, tá? Que tem a ver com meio aquoso, que tem a ver com a porosidade do concreto e obviamente, pela falta de impermeabilização ou impermeabilização insuficiente, tá? Aqui a água que passa pelo concreto vai dissolver e exudar para fora. Exudar é lixiviar, tá? Bom, isso aí é a lixiviação, ok? E aí eu tenho mais algumas observações. Essa água que passa por concreto e vai exudar aumenta a porosidade do concreto. E aumentando a porosidade do concreto, vai caber mais água ali, fazendo aumentar esse processo, tá?
E aí a corrosão das armaduras vai acontecer e vai haver a redução do pH, como a gente já viu a pilha que é formada na armadura, tá? Você tem o cátodo e o anodo. Bom, então aqui eu tenho, pessoal, um poro capilar, tá? Com seus vazios, ok? Aqui eu tenho um produto que foi adicionado ao concreto, daí o nome aditivo, né? Então ele vai agir pela cristalização, ok? Já grava isso daí. E aqui tá, o aditivo que é incorporado à massa vai reagir com a portlandita, que eu tinha dito lá atrás que você gravasse esse nome, que ele ia ser importante, e com o hidróxido de cálcio, CaOH2, que são solúveis. Os dois são solúveis, cristalizando os poros. Então vai formar cristais e você vai ter aí esse fechamento, tá? Dos poros. Cristalização vai ocorrer aonde? Onde tem vazio capilar, tá? Bom, então eu tenho aí algumas características. Eu vou tentar ser objetivo. É um material à base de cimento, silicatos e outros componentes químicos, mas que vai agir por cristalização. Isso daqui é que é o importante, eu não vou ficar lendo aqui. Isso aqui é um slide, você recebeu esse slide no seu cigarro, então você para ler em casa. Aqui na aula eu vou ser objetivo e falar do que importa, tá? Bom, continuando aqui, ó, essa cristalização é conhecida como redutor de porosidade do concreto. Então, quando eu vou colocar um aditivo na argamassa do concreto, tá? A intenção de um aditivo no concreto, a intenção desse aditivo no concreto é reduzir os poros. Ele é um redutor de porosidade. Então, ele forma um concreto ali impermeável ou que vai reduzir bastante a permeabilidade dele, tá? Bom, aqui eu tenho os principais fabricantes, a gente já está acostumado a eles, tá? Os principais fabricantes. A Penetron tem um produto chamado Penetron Admix, ok? Que age na cristalização do concreto. São produtos caros porque você vai adicionar isso aí no concreto e a concretagem geralmente ocorre em grande volume, né? Você tem aí o Enxerbalsemi com Shypex, aí também tem uma linha do Shypex. Você precisa entrar no site para fazer os seus 90%, né, para ver qual é essa linha, ler a carta de a ficha, né, de cada produto desses, de cada linha, para você entender aí a diferença entre um e outro. E a Viapol tem um produto também chamado Eucon Vandex, tá? Que é o AM10, também se chama muito de AM10, tá? Então esses aí são os principais produtos fabricados no Brasil para cristalização, para redução de poros. Esse produto é acrescentado à argamassa do concreto, tá? Bom, ainda sobre características, a utilização, né? Fundações, baldrames, não vamos ler não. Vamos pegar assim, partes do concreto que estão permanentemente expostos a lençol freático, que permanentemente está exposto à umidade, né? Então você tem fundações, baldrames e outras estruturas em contato com solo e água. Reservatórios, tanques e piscinas, cortinas, lajes de subsolo, poços de elevadores, estações de tratamento de água efluentes, túneis, galerias e moedas e assim por diante. Então aí você tem a sua utilização. Importante lembrar que isso aqui é uma impermeabilização rígida, então tomar cuidado com locais que estão expostos ao sol, que estão expostos a variações de temperatura, para que você não tenha aí uma aplicação errada de um sistema rígido, quando de repente precisaria ser um sistema flexível, tá? Então, caso o concreto fissure, pode apresentar vazamentos lá do lençol freático para dentro de onde você não quer que a água vá, tá? Bom, aplicações. Então, vejam, aqui eu tenho algumas aplicações e se eu quero reduzir porosidade, a lógica dessas imagens é bem simples. Se eu quero reduzir porosidade, eu quero reduzir a entrada de água no concreto, para que eu não tenha ataques químicos produzidos pelo meio ambiente. Então, ataque por sulfato, o meio ambiente não é só o ar, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, além de eu ter os poluentes naturais, a agressividade natural daquele efluente ou da água, eu tenho também os produtos que vão ser adicionados na estação de tratamento, seja de água, seja de esgoto. Então, eu tenho ali um ataque químico. Se você observar, isso aqui é um poço, tá? Um poço, água. E se você observar, a estrutura está toda aparecendo e está toda corroída. Então, de repente, caberia aqui você ter feito essa impermeabilização via aditivo impermeabilizante cristalizante, tá?
Muito comum, isso aqui é um pilar de uma ponte também, a gente já viu essa imagem lá nos primeiros capítulos, e se eu tenho um concreto aqui que está aditivado, eu consigo evitar esse ataque por cloreto, tá? Um outro ataque que eu tenho, o ataque por sulfato também, que eu consigo evitar, você lembra das características da desagregação. Aqui eu tenho uma desagregação da argamassa, do concreto em si, o concreto ele desagrega. Aqui não, aqui há um descolamento, o concreto quebra devido ao aumento, à expansão das armaduras, tá? Bom, então ataque por sulfato, por cloreto, ataques químicos em gerais, ataque por sulfato na estação de tratamento de esgoto, como você vê, a gente já tinha visto essa foto lá também. Etringita tardia, DEF, né? Como a gente já tinha visto essa foto, eu também consigo com um concreto menos poroso ou um concreto impermeável evitar a formação da etringita tardia. A reação álcool e agregado eu também consigo evitar usando um aditivo impermeabilizante. Bom, observações: precisa ter água para acontecer, né? Isso aqui eu já tinha comentado. Se eu retiro a água, se eu retiro a porosidade, eu retiro a água. Se eu retiro a água, não vai haver a reação. Então não vai haver a reação álcool e agregado, tá? Bom, outra observação: agora que está sendo usada essa técnica no Brasil, pelo advento da norma de desempenho, tá? E com a maior preocupação que passou-se a ter com durabilidade, com desempenho, com a responsabilização que você tem durante toda a vida útil do projeto, tá? Então isso passou a ser realmente mais utilizado no Brasil. Hoje, pode-se dizer, nos últimos anos, nos últimos 10 anos aí, que a construção no Brasil está um pouquinho mais responsável. E aí a gente sempre diz, pessoal, eu até tive aula, faço especialização esse final de semana, e conversando com um professor que veio de São Paulo, mineiro, de Belo Horizonte, mas mora em São Paulo, dizendo: o problema da engenharia é que a engenharia é feita por muita gente. Existem bons engenheiros e engenheiros habilitados, né, e qualificados, mas existem engenheiros que não são tão bem qualificados e, principalmente, existe uma quantidade imensa de pessoas aí que não são formadas em engenharia, que não são da engenharia. Poxa, que legal se a gente pudesse ter na engenharia algo muito parecido com o que a gente tem na medicina, né? Na medicina, quando você vai utilizar um remédio, esse remédio tarja preta, ele tem que ser prescrito pelo médico, né? Somente um médico pode prescrever. Você não pode ter aí um curandeiro ou alguém que se diz: não, você é o quê? Não, eu sou medicinista, né? Como tem um construtor. O construtor é um não engenheiro que resolve construir. Imagina se tivesse aí um medicinista. Então, talvez uma solução interessante fosse a gente dizer o seguinte: olha, determinados produtos de engenharia só podem ser vendidos a engenheiros. Seria uma espécie de tarja preta, com necessidade de guia médica ou guia de engenheiro, né? Guia técnica. Então, isso daí já restringiria demais a atuação de pessoas de fora do meio para o meio da engenharia. Seguindo aqui um pouquinho, a gente tem aqui um ensaio que é bem interessante, vai falar da permeabilidade, né? Um ensaio de permeâmetro. Nesse ensaio aqui eu tenho 4 corpos de prova, tá? Um desses corpos de prova está totalmente sem aditivo nenhum, já dá para notar claramente que é esse. Tem um corpo de prova, vamos chamar assim, de corpo 1, 2, 3 e 4. O corpo 2 está totalmente sem aditivo. Já o corpo 3 está totalmente com aditivo, é o que recebeu maior quantidade de aditivo. E você tem intermediários aqui, os corpos 1 e 4. Né? O corpo 4 você já viu que tem aditivo, mas não tanto. E você tem ali, já nota uma mancha de umidade nele, né? Vamos entender o resultado desse ensaio aí. Vamos passar para frente. Então eu tenho aqui um sem aditivo, como eu já tinha falado. Esse foi o melhor resultado. Você vê aqui um barômetro, ele está marcando a pressão. E o melhor resultado, ó, com 14 dias de cura, submetido a uma pressão de 70 metros de coluna d'água. Pessoal, 70 metros de coluna d'água é uma pressão gigantesca. É uma pressão que você encontra em sistemas de abastecimento de água. Normalmente, quando você está submetido a uma pressão de lençol freático, não chega nem perto disso, tá? Então, isso aqui é um ensaio que realmente, se você conseguiu evitar a entrada de água aqui, mantendo a impermeabilidade do concreto, a 70 metros de coluna d'água, a 2, 3, 5 metros de coluna d'água, o resultado é muito melhor. É preciso que você perceba isso também, tá?
Bom, e aí, ó, são 3 centímetros de penetração que a gente tem, apenas 3 centímetros. A água não passou disso. Então veja, olha aqui o resultado. Você tem uma manchazinha escura aqui em cima, embaixo. Essa manchazinha só é o que dá 3 centímetros. Então se você faz um cobrimento maior que isso daí, você está bem garantido aí. Fora isso, ó, todo o resto da massa do concreto continua impermeável. Então você não vai ter água chegando nas armaduras, tá? Aqui você tem, ó, não houve umidificação do cimento Portland, é estanque, então houve aí a estanqueidade do cimento Portland, não, do corpo de prova, não houve, tá só a manchazinha só na superfície, tá? 3 centímetros. Então, nesse último aqui, é um traço sem aditivo, tá? Eu até tinha falado, eu acho que eu copiei, colei e não alterei, ele tem aditivo, mas na quantidade menor, viu? Esse aqui é que é sem aditivo, tá bom? Então, altera isso aqui, tem aditivo, mas na quantidade menor. Bom, houve a penetração de água em todo o corpo de prova a 10 metros de coluna d'água, tá? Só que, note que ele manchou, houve a penetração a 10 metros de coluna d'água, tá? Bom, estudo de caso aplicado. Então aqui, isso aqui foi uma obra, tá? Que um colega, professor também, eu estou trazendo esse estudo de caso dele, só não vou citar o nome porque eu acho que não convém, né? Eu não pedi autorização a ele para citar o nome dele, tá bom? Então ele fez ali um trabalho, foi uma edificação, um edifício, e nesse edifício você tinha ali água nos poros da laje da garagem, tá? Então você tinha ali uma infiltração acontecendo e em épocas em que o lençol freático estava elevado, a água estava ali molhando a laje, tá? Então você tinha uma laje de subpressão de 5,5 metros de coluna d'água provocada por lençol freático, 5,5 metros de coluna d'água, tá? Era um subsolo, ok? O consultor foi chamado para fazer o selamento, mas veja, se você faz só um selamento, tá? Você impede de a água aflorar por pouco tempo, mas só um selamento não é suficiente porque você não impermeabilizou a laje. A água ela vai fluir, ela vai aflorar por outros poros, por outra região, tá? Então não seria suficiente. Então o consultor foi chamado para fazer o selamento dos vazamentos apresentados na junção do pilar com a laje, que era onde mais fluía, tá? Os pilares dessa laje, um lajão, a laje do estacionamento, subiram até 18 centímetros depois, devido à pressão freática. Então houve aí um recalque diferencial por conta disso, tá? Foi constatado um erro de 1,5 a 2 metros na coluna d'água no cálculo estrutural. Executada a injeção de poliuretano hidrorreativo, a gente já estudou o poliuretano, tá? Para selar os vazamentos dos pilares. Como a laje de subpressão sofreu uma grande deformação, foi decidido fazer uma laje solidarizada, ou seja, uma laje por cima dela, tá? De reforço com concreto estanque, ou seja, com concreto aditivado aqui, tá? Aditivo impermeabilizante por cristalização. Então aqui, pessoal, você tem a laje como ela estava antes, tá? Ela molhava, ela ficava dessa forma, tá? Mas obviamente eu não tenho aqui a foto perfeita, porque na verdade essa foto aqui já foi com a laje solidarizada no momento de ser feita ali a cura do concreto, né? Então estava sendo sempre molhada para realizar a cura do concreto. Mas você tem outras partes aqui que você nota a parte antiga molhada também, tá? Então depois que você fez o concreto impermeável, olha como ficou tudo sequinho, tudo novinho, tudo bonitinho, a laje estanque, né? Tá aqui a laje em fase de cura, aqui a laje estanque. Bom, esses aditivos não são usados só no concreto feito em loco, né? Eles também são usados para concreto pré-moldado. Então você já tem concretos pré-moldados, isso aqui é para túnel de metrô, tá? Para fazer a meia-lua do túnel de metrô. Também já o concreto aditivado, impermeabilizado. Para outros pré-moldados também, que tem contato com lençol freático, que tem contato com pressão negativa, tá? Superestruturas, você vê pilares de pontes aqui, você vê uma ponte onde os pilares estão mergulhados no rio, tá? Então aqui você tem uma exposição
a parte submersa, você tem uma exposição à parte aérea também, você tem umidade, tá? Fundações também, você tem aqui fundações de grandes obras, ok? Radier, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto. É importante que esse concreto seja aditivado com um impermeabilizante por cristalização, tá? Barragens, grandes obras de barragens que estão em contato com água direta, esse tipo de obra também é utilizado no concreto. Obviamente o concreto que está em contato com a água é impermeabilizado por cristalização. Como é que é feita essa cristalização? É simples. No próprio caminhão betoneira, você acrescenta, na mistura, você acrescenta lá o seu cristalizante, tá? Deixa bater durante um tempo também, tem o tempo que o rótulo indica, né? A ficha do produto indica, para que você tenha a homogeneização do produto com a massa, ok? Beleza. Complementos, faltou o N, perdão, recomendados. Então aqui algumas questões interessantes e que a gente vai estudar isso aqui um pouquinho melhor mais na frente, no capítulo 8, no próximo capítulo, tá? Mas olha que interessante, para juntas de concretagem. Eu tenho aqui duas situações. Eu tenho aqui uma concretagem, né? Tenho aqui uma junta de dilatação. Isso aqui é uma junta de dilatação. E aqui eu tenho uma junta de concretagem. Eu coloquei um pontinho amarelo para marcar que vai ter um elemento aqui que vai ser também bem importante, tá? Na junção da laje com o pilar, tá? Então, você tem aí, por exemplo, eu estou circulando esse elemento, tá? Isso aqui, pessoal, é uma junta de PVC, tá? É uma junta de concretagem do tipo Fungenband, até hoje eu tenho essa dificuldade, Fungenband, tá? Para ler esse nome que acredito ser alemão. Bom, ele é um perfil em PVC, ele é um perfilzinho, tá? Um PVCzinho ali, mais ou menos emborrachado, e que tem a função de servir de junta de impermeabilização, para que a água não passe por ele, tá? Então, eu tenho aqui alguns perfis possíveis, isso aqui eu tenho em vários tamanhos, nesse caso aqui, eu não estou enxergando aqui, eu não vou arriscar dizer essa dimensão, tá? Mas aqui está escrito 33, aqui está escrito 120 milímetros, eu acho, ok? Bom, um outro perfil que eu tenho, está aqui 150 milímetros, aqui deu para enxergar melhor, tá? Eu tenho diferentes perfis, isso aí fica a critério do projetista, não vai ter muita diferença entre um perfil e outro não, tá? Bom, aqui eu tenho uma foto desse último perfil aqui, PVC, ele é colocado lá no momento da concretagem, tá? Aqui eu tenho uma aplicação dele, mostrar como é que fica, ou seja, se a água penetra por aqui, ela não passa para baixo por causa dessa junta, logicamente essa parte de cima é preenchida com um selante, com um mastique, tá? E aqui eu tenho um projetozinho, onde você tem aqui, por exemplo, uma parte da laje, a outra parte da laje, a juntazinha aqui, ó, tá? A juntazinha aqui, o material, né? Tá aqui, ó, junta de dilatação, tipo Fungenband, olha aí, já tá errando de novo, tá? Aqui em cima dele você tem um EPS de alta densidade, tá? Também é um material que vai vedar e é impermeabilizante, e a placa de concreto, tá? Execução a cada 20 metros, então você tem, a cada junta de concreto você vai colocando uma dessas aí, tá? Então isso aí são algumas observações. Aqui eu tenho uma imagem onde eu tenho uma junta Fungenband passando entre um trecho da rodovia e outro, né? Então eu tenho uma junta de dilatação aqui, como você pode ver, e essa junta é justamente para isso, tá? Preenchido com emulsão asfáltica por cima. Bom, você pode ver mais um detalhe aqui dela, como é que ela foi executada. Ó, você tem aqui a laje feita nessa parte, bem aqui você vai ter outra lajezinha e você vai ter essa aberturazinha aí para cima, onde você vai preencher isso daí, tá? Uma outra parte importante é essa juntazinha aí, tá? Isso aí é usado no bentonite expandida para você garantir aqui a impermeabilização dessa parte. Ou você tem alguns produtos no mercado que também são usados, aqui é uma borracha, onde você tira e coloca essa borracha aqui, ela é autocolante, você coloca ela aqui e ela tem ali uma flexibilidade para trabalhar. E existem outros materiais que também estão no mercado aí para você utilizar nessa junta, tá? Bom, e aí nós chegamos nas geomembranas. Vamos lá. Conceituação geral, porque aqui eu vou falar de várias geomembranas, tá? São mantas
pré-fabricadas, né? À base de polietileno de alta densidade, ou seja, à base de PAD, que atuam como barreiras de baixíssima condutividade hidráulica. São denominadas geomembranas, GM, tá? Utilizadas para impedir a migração de líquidos, mas também de gases. Então, lugares onde eu tenho vapor d'água e lugares onde eu tenho gases, cabe falar nessas geomembranas, tá? Lembrando que alguns materiais, alguns sistemas impermeabilizantes não são adequados, não são bons para gases, tá? Então, reservar água e diferentes efluentes contém rejeitos das mais diversas origens, como o lixo urbano e os resíduos industriais. Os principais tipos, PVC, TPA, o TPO, que a gente já tinha até falado para vocês, tá? Bom, então, geomembrana de PEAD, tá? Polietileno de alta densidade. É um manto de polietileno de alta densidade com baixíssima permeabilidade, tá? Então é uma manta, ela não é um aditivo, né? Tá claro isso para vocês? Com baixíssima permeabilidade, com adição de fumo para aumento de sua resistência ao raio ultravioleta. Então eu posso ter também uma manta que tenha resistência aos raios UV se ela for adicionada de negro de fumo, tá? Aplicações: aterros de resíduos domésticos e industriais, lagoas de concentração, revestimentos de túneis. É isso que a gente vem falando, obras que estão expostas à água, tá bom? De uma forma geral, vou passar um pouco mais rápido. Vantagens: boa resistência a ataques químicos, boas características de resistência e solda, fica bem soldada. Boas características de resistência mecânica, bom desempenho a baixas temperaturas. Desvantagens: relativa rigidez, então sendo rígido é um pouco mais difícil, né? De instalar, é mais difícil de resistir a fissuras também, formação de rugas e tal, por aí vai, tá? Bom, emendas e soldas. Então veja que a solda é feita por cunha quente, eu tenho que comprar uma máquina dessas não é cara, tá? Eu tenho aqui uma dupla camada, na verdade, me perdoe, eu tenho uma camada única, mas eu tenho uma sobreposição, essa sobreposição é de 10 centímetros. Aqui ele deixa um vaziozinho porque ele vai fazer um teste aqui, vai colocar ar comprimido aqui dentro para ver se a colagem está bem feita, se a sobreposição está bem feita, se está tendo vazamento aí, para corrigir antes de fechar tudo isso, tá? Então tem um grau de especificidade na necessidade de mão de obra disso daqui, tá? Então eu tenho aí a máquina onde você faz aí a soldagem, tá? Veja aqui a aplicação dela, a máquina fazendo a soldagem novamente aqui, tá? A aplicação dela. Aqui eu tenho a máquina mostrando temperatura, essa soldagem feita a quente, tá? Ela é feita numa temperatura específica. Eu tenho que controlar isso daí, e isso requer mão de obra especializada, requer equipamento específico, tá? Mas onde que eu uso o PEAD? Grandes obras. Você vê, aqui são células de um aterro sanitário que vai se iniciar, tá? Então eu já começo fazendo toda a impermeabilização, nesse caso foi utilizada a manta PEAD, célula de aterro sanitário, olha a altura disso aqui no futuro vai ficar tudo preenchido com resíduo sólido aí, tá? O rapaz fazendo aí, o funcionário fazendo aí a instalação, obras também de canais de rios, canais de água, né? Aqui é uma foto da transposição do Rio São Francisco, dos canais trapezoidais da transposição do Rio São Francisco. Nesse trecho aqui está sendo feito com PEAD, tá? Ainda sobre o Rio São Francisco também, fazendo aqui a impermeabilização. Aqui eu tenho que ter um cuidado que eu já falei para vocês, às vezes você tem ao longo da extensão aí do canal, trechos onde você tem criação de animais, às vezes um gado, a cabeça de gado cai aqui, né? E aí ele quer subir, ele vai usar as patas dele para tentar subir e nisso ele pode rasgar. Então você tem aí alguns dispositivos na solda, tá? Uma cobertura, uma proteção mecânica para evitar que essa impermeabilização seja danificada por um animal que caiu ali, por exemplo. Tá? Então isso aqui vai pedir, nesse tipo de obra, uma proteção mecânica. Tá? Aterros sanitários também, como você está vendo, células de aterros sanitários, lagoas também, tá? Lagoas também. Eu até acho que isso aqui não é um aterro, acho que isso aqui é uma lagoa artificial. A ancoragem, você tem que fazer essa cava aqui também de 30 por 30 para fazer essa ancoragem, tá? Para ela não ficar fácil de ser puxada aqui por um animal, por exemplo, tá? Tem outros tipos de perfil também que podem ser ancorados
por solda aqui, mas por parafusos aqui, por que a gente chama de insert, tá? E aí eu tenho um outro composto chamado gel composto bentonítico. Em inglês ele é o famoso GCL, tá? Que é Gel Clay Liners. É o GCL. Então, para que ele serve? A própria imagem deixa bem claro. Isso aí é um túnel de metrô e ele é um geotexto que tem essa finalidade de fazer a impermeabilização dessa área, tá? Então, olha só o termo que vai passar a ser usado aqui para o geocomposto betonítico. São barreiras de alto desempenho. Barreiras, a finalidade dele é uma barreira que tenta evitar a entrada de água, tá? Então, fabricadas com geotêxteis tecidos e ou não tecidos, a gente já estudou isso, e uma capa uniforme de bentonita de sódio, por isso que é bentonito. Tem como propriedades a absorção de água entre 10 a 15 vezes o seu volume seco, e em confinamento forma-se uma barreira hidráulica, tá? Então, é uma barreira de controle de fluxo. Aterros sanitários, lajes de subpressão, cortinas, túneis, metrô, por aí vai, tá? Então você vê aqui a impermeabilização que busca evitar que a água do lençol freático ao redor possa penetrar no concreto, tá? Bom, e aí é um material muito pouco usado no Brasil. Nós estamos no capítulo 7, é um capítulo onde a gente tem pouco uso desses sistemas porque são sistemas muito específicos, tá? Bom, a descrição, eu tenho aqui uma reação mostrando o seguinte, olha, 2 gramas de bentonita e 100 ml de água vão expandir isso daí para quase 300 gramas da substância, tá? Então acho que eu coloquei isso aí, o resultado, 300 gramas, eu quis dizer ml, né? De bentonita, tá? Então ele se expande bastante, preenchendo ali o espaço vazio, tá? Ele é vendido em mantas, onde você tem camadas, então você tem aqui um geotexto em cima e embaixo, é uma espécie de sanduíche, e a bentonita pelo meio, né? Para garantir ali a barreira, tá? Você também tem opções, você tem aqui no meio a bentonita, esse comum aqui, essa primeira foto seria esse carinha aqui, tá? Onde você tem geotexto em cima, geotexto embaixo e a bentonita no meio. Nesse caso aqui eu também tenho uma alternativa, também tenho na linha de produto, uma alternativa onde ao invés de colocar um geotexto eu coloco uma camada de polietileno por baixo. Então esses produtos aí são junções de diversos materiais, tá? Bom, baixíssima permeabilidade, isso daqui vai ter, então realmente funciona como uma barreira de fluxo, tá? Bom, qual é a principal aplicação do GCL? Volto a dizer, muito pouco usado no Brasil, muito pouco, tá? Muitas vezes, para evitar a chegada de água até o concreto, se costuma colocar uma camada de argila compactada, de 60 centímetros até 1,20 m. Então, quando eu substituo pelo GCL, eu substituo uma camada de 0,6 metros, 60 centímetros a 1,20 m de altura, mão de obra, por conta do material que é a argila, com compactação e tudo isso, eu substituo isso daí pela instalação do GCL, que realmente vai ter o mesmo efeito, tá? Bom, e aqui eu tenho exemplo de camada de cobertura, onde eu tenho aqui uma camada superficial, uma camada de proteção, pode ser o sol local, tá? Embaixo a camada de drenagem, aí a camada impermeabilizante, a geomembrana, o geocomposto bentonítico, tá? Então aqui se coloca uma drenagem, pode ser uma camada de brita, né? A gente já viu isso aqui em outras aulas. Ventilação e por aí vai, mas eu tenho aqui a minha camada impermeabilizante, que nesse caso é uma geomembrana, um geocomposto bentonítico, tá? Bom, principal aplicação, resíduos sólidos, né? Aterros sanitários. Aterros sanitários é uma aplicação muito grande disso daí. Cortinas de subsolo também, né? Que estão expostas do lado de lá ao lençol freático. Então está exposta a água, eu tenho que proteger isso daí, tá? Eu tenho aqui a sobreposição, tá? Só ilustrando a sobreposição. Essas fotos aí ilustram em subsolos, nunca foi usado no Brasil, tá? Essas fotos não são no Brasil, tá? Pode ver pelo modelo dos carros aqui, que esses carros nem nacionais são, tá? Bom, geomembrana de polietileno, tá? Não confunda polietileno aqui
com poliuretano, com poliureia, são nomes que começam com poli, mas cuidado, a gente continua falando do PEAD, que é o mesmo que a gente já vem falando nos slides aqui anteriores. Já é usada essa tecnologia no Brasil, você já tem aí obras no Brasil com essa tecnologia, né? Então aqui eu tenho essa geomembrana de polietileno sendo aplicada, então aqui eu tenho algumas observações, ó. Primeiro eu faço um concreto magro, aí professor, o que é um concreto magro? Aí eu tratei de colocar essa observação aqui, ó. Ele é um tipo de concreto que ele não tem ali a função estrutural, tá? Então ele vai ter ali um traço diferente porque ele não tem a função de ser estrutural. É muito utilizado mais para regularização de superfície, para que após essa regularização eu possa colocar ali o meu sistema de impermeabilização. Então, para eu colocar esse sistema de impermeabilização, eu faço uma concretagem com concreto magro que vai ser usado apenas para receber essa impermeabilização. Ou proteção mecânica de superfícies, tá? Sua principal característica é ter um baixo teor de cimento no seu traço, ele tem pouco cimento, muito agregado e pouca água. Então ele vai ter mais agregado, pouco cimento e pouca água, por isso é que ele é aí um concreto magro, tá? Bom, explicada a questão do concreto magro, eu continuo. Coloco a manta de PEAD, tá? Aqui eu tenho a solda, como a gente já viu, solda a quente, com equipamento específico. E aqui eu tenho pronto para concretar. Então, depois que eu coloquei o concreto magro e eu vou fazer a minha impermeabilização com manta de PEAD, aí sim é que eu vou colocar as formas aqui, tudinho, e vou fazer a concretagem, tá? Bom, então vejam que eu tenho a manta de PEAD instalada aqui e as ferragens para fazer a concretagem por cima. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu tenho a minha manta de PEAD, vai ser feita a concretagem dessa laje por cima, tá? Mesma coisa, ó, a manta de PEAD, as ferragens sendo instaladas para concretagem, tá? Bom, mudei de assunto, geomembrana multicomposto. Sistema composto para impermeabilização de subsolo sujeitos à infiltração por lençol freático. Então aqui, esse material aqui é bem interessante, porque olha só, ele tem 1, 2, 3, 4 camadas, tá? O interessante dele é que eu tenho uma sobreposição aqui, mas que nessa sobreposição eu não preciso fazer uma solda, tá? Não precisa fazer uma solda. Então é uma sobreposição simples e eu faço a concretagem por cima desse material aqui, tá? Mas a minha primeira camada lá embaixo é uma camada impermeável em EPDM, tá? A gente já estudou a EPDM. Aí eu tenho logo acima uma segunda camada que vai ser uma camada de segurança, uma camada expansiva e autoselante, tá? Então é por isso que esse material realmente aqui, ele é o melhor de todos, mas é uma técnica difícil, é um material raro, tá? Bom, uma camada hidrorreativa e por fim um geotexto aderente. Qual a função dessa camada? É aderir ao concreto, permitir a aderência ao concreto. Então, ele é um geotexto aí que ele vai ter essa função de fazer a aderência da minha manta, né, da minha geomembrana ao concreto, tá? Bom, aplicação, tá? A aplicação é simples, eu tenho aí um encapsulamento de subsolos, é usado no encapsulamento de subsolo. Professor, o que é encapsular o subsolo? É impermeabilizar o subsolo todinho para que a água da pressão negativa do lençol freático não passe para a região interna, habitada, né? Onde você tem trânsito de pessoas, de veículos, ok? Então é isso que a gente chama de encapsulamento de subsolos, tá? Então você tem aí, ó, um subsolo, você tem aí a geomembrana sendo aplicada, aqui ela pronta para ser concretada, tá? Então, ó, emenda somente por sobreposição, eu não tenho aqui soldagem, né? Nem a quente nem a frio, tá? Então eu tenho aí pronto para armar e concretar, aqui ele está instalando, depois ele vai passar a mão aqui, fazer as emendas direitinho, né? Deixa sempre a sobreposição e aí está pronto para concretar, né? Mais aplicações, aqui você vê a geomembrana e aqui você vê as ferragens onde ele já vai concretar, né? Está aplicando a membrana, ó, vai aplicar aqui nessa região toda. Aqui você vê uma foto da mesma obra, pode ver pelas estacas, pelas janelas, depois de concretado, ó. Então você tem a geomembrana aqui atrás e na frente o concreto, tá? Então a finalidade é impedir que a água venha do lençol freático para dentro da obra, tá? Bom, o que seria aí um caso de extremo zelo, extrema segurança, e aí já seria até caro demais? É você
além de aplicar um gel composto como esses, você aplica ainda um aditivo no concreto, né? Então seria aí uma segurança maior. O material é recém-chegado no Brasil, para deixar claro para quando vocês virem esses vídeos no futuro, chegou aqui agora no final de 2021, começo de 2022, então ainda foi muito pouco usado, tá? Membrana projetável para túneis. E aí eu também tenho, pessoal, uma conceituação aqui, ó. São membranas de EVA, esse é o material, tá? Etileno vinil acetato, para impermeabilizar a estrutura de concreto subterrâneo. A aplicação é feita de uma forma bem diferente com spray, então também é uma coisa bem específica. Quando você vai para países mais desenvolvidos, você tem máquinas que fazem por computação essa aplicação com spray de forma muito homogênea, elimina os erros por exemplo, quando você está utilizando uma pistola, pintando um carro, por exemplo, é natural que quando você chega na extremidade, você tem um depósito de tinta maior porque a sua mão para nesse momento, né? Então, quando você tem essa aplicação feita por máquinas, inclusive com braços mecânicos para ter um alcance maior, você tem, além de uma agilidade maior, você tem uma aplicação mais correta, mais homogênea. Porém, é um sistema muito caro, tá? É um sistema muito caro. Bom, passando um pouquinho para frente, indicada para projetos de túneis, né? Túneis de metrô e outras estruturas subterrâneas, como estações de metrô e por aí vai. Somente 2 obras foram feitas no Brasil com essa tecnologia, tá? Uma foi uma hidrelétrica, tá? Só uma parte dela, a tomada d'água lá na hidrelétrica de Machadinho, e a outra foi uma galeria de um metrô em São Paulo, tá? Pouco foi feito. Aqui você tem fotos mostrando como é que é feito quando é aplicado de forma manual, é com um spray que isso daqui é aplicado, tá? Aqui nessa outra foto você tem uma visão geral de como é que fica com essa membrana, isso é uma membrana, não é uma manta, né? Como é que fica todo o túnel depois de aplicada a membrana, tá? Mais uma outra foto mostrando aí os trilhos, mostrando o túnel. Você não precisa ter num túnel onde só o trem passa, onde você não tem uma estação de metrô, você não precisa ter um acabamento maior, tá? Então, tá aí. Manta de PVC para túneis. Então aqui eu falei, ó, só de membrana projetável para túneis, mas eu também tenho as mantas de PVC. Essas são mais usadas, sim, tá? Mas ó, mais usadas do que a membrana que tem pouco ainda. São mantas termoplásticas à base de PVC, flexível, fixada mecanicamente, manualmente até, tá? E soldada com ar quente para impermeabilização de estruturas de concreto. Então você vê aqui o túnel também do metrô, todo impermeabilizado com a manta aqui, como você está vendo aqui, ó, amarelado na imagem, né, em tonalidade amarela, a manta, tá? Bom, aplicado com máquina de solda quente, aí tem uma máquina específica para isso, tá? Tem diferentes espessuras e aí vai depender do nível de segurança que você quer ter, tá? Observações, é um sistema bem complexo porque requer várias etapas, tá? A questão da solda, a questão da sobreposição, da fixação, requer várias etapas, tá? Então você vê aqui, ó, que você tem compondo o sistema 4 partes. Você tem uma camada de geotexto, uma camada bidim, né? Você tem aqui esses anéisinhos aqui que são para fixação, tá? Você fixa com esses anéis e depois sai encaixando. Você tem um tubo dreno lá embaixo, que eu vou mostrar uma outra imagem para mostrar como é que é feita essa drenagem, e a manta de PVC, tá? Então você vê aqui a fixação, ó, você vê a fixação e depois você tem a concretagem por baixo e a fixação aqui por cima, tá? Você vê aqui depois, ó, a fixação, isso aqui é a manta, tá? Mais detalhes da fixação, equipamento de solda aqui, tá? Então você tem a soldagem sendo realizada, várias fotos, não é um equipamento comum, é um equipamento específico para isso, tá? Aqui você tem um teste, você insere, faz um furozinho, insere aqui para ver até uma determinada, coloca uma determinada pressão, faz um teste hidrostático e vê se ao longo de um tempo, que são 10 minutos, se essa pressão diminuiu. Se essa pressão tiver diminuída, é porque você está tendo aí um vazamento de ar e, consequentemente, vai ter um vazamento de água. A impermeabilização não foi bem executada, você vai ter que achar onde é que está esse problema para corrigir. Então você tem esse testezinho aí, que é um teste de solda, tá? A grosso modo você tem aqui, pessoal, eu volto a falar, isso aqui é muito raro, isso aqui é difícil
a quantidade de profissionais de engenharia que trabalham, que já trabalharam em túneis de metrô, galerias assim, é rara, é pequena no Brasil, né? Então as chances de você vir a trabalhar com isso aqui é pequeno, por isso que esse capítulo 7 é um capítulo ali mais específico, mais fora a parte. Eu tenho que mostrar para vocês o que é que existe. Então, você tem determinados trechos, como por exemplo ali em túneis de metrô, eu acho que eu coloco isso aqui em algum momento, ó, usado para túnel de metrô, você tem uma estrutura que é em forma de meia-lua, tá? Você tem a base embaixo, onde você tem uma camada drenante, e você tem um dreno feito aqui em material em tubo perfurado, onde você tem o escoamento de água para dentro dessa camada drenante, dentro dessa tubulação, mas como você faz essa impermeabilização da meia-lua, isso aqui é chamada meia-lua, é usando esses materiais, dreno, camada drenante, proteção, manta, por aí vai, tá? Então é assim que é feito. Já para a estação de metrô, que é onde você tem as pessoas, o trânsito de pessoas, e você realmente não deve permitir nem visualmente alguma umidade acontecendo, né? Alguma água se depositando em nenhum trecho. Então você tem um encapsulamento total desse túnel, né? Então você encapsula tudo e depois de encapsulado é que você vai concretar aqui a base, que é onde as pessoas caminham, né? Então esse sistema é denominado submarino, tá? É um encapsulamento total que você tem aí da estação de metrô, tá? Usado na estação de metrô, ok? Então você vê aí, ó, o túnel feito, o encapsulamento total aqui na parte de baixo, depois você vai construir aí a sua laje, tá? Bom, mais fotos aí da aplicação, da impermeabilização total. Olha aí fotos onde você tem todo esse túnel com a impermeabilização com a manta de PVC, tá? Olha aí como fica esteticamente até interessante. Mais fotos, impermeabilizou, concretou, ó, tá aqui a impermeabilização, tá aqui a concretagem por dentro, tá? Bom, e por fim, para encerrar a aula de hoje, a impermeabilização submersa por encapsulamento. Professor, o que é um encapsulamento? Então vamos a um conceito inicial. Membranas à base de um grout, tá? De um material epóxi, portanto eu vou ter aí uma resina epóxi, tá? Para aplicação submersa, utilizado no encapsulamento de jaquetas pré-fabricadas de poliéster com fibra de vidro. Eu vou já dizer o que é essa jaqueta aí, tá? Mas isso aqui, pessoal, é principalmente para quando eu tenho pilares de pontes que estão mergulhadas em água, tá? Quando eu tenho estruturas aí que estão mergulhadas em água. Como que eu faço para impermeabilizar isso que já está feito, tá? Então isso aí é uma obra para reforço estruturado. É aplicado com bombas e tudo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa que eu faço é aplicar aqui uma resina epóxi, uma injeção de epóxi, para corrigir as fissuras já existentes, né? Para quê? Para evitar que essas fissuras já existentes sejam um canal de entrada de água e de agressividade do meio ambiente, tá? Então é para proteger a minha estrutura, obviamente, primeira coisa que eu faço. Depois eu vou fazer o encapsulamento, daqui para baixo eu vou encapsular, tá? E aí eu tenho aqui a forma submersa que eu vou colocar, eu vou mostrar a forma para vocês, tá? Então a primeira coisa que eu faço é a preparação da superfície, eu limpo bastante isso daqui com um jateamento de água, tá? Tenho que limpar bastante isso daí para receber o material, então há um hidrojateamento aqui, ok? Depois, uma injeção de epóxi, onde já for possível, tá certo? Na parte que não tiver submersa, né? Depois eu tenho uma forma, essa forma é de um material translúcido, essa forma tem alguns elementos que vocês vão ver aqui, ó. Aqui eu tenho alguns espaçadores, eu acho que está aqui. Esses espaçadores, na verdade, eles são para dar uma distância, eles são um gabarito, para dar uma distância entre o concreto e a forma, para permitir uma certa espessura de vazio entre o concreto e a forma, para que dentro dessa região eu possa injetar a minha resina, que é o que vai fazer esse encapsulamento do concreto, tá? Então eu tenho esses gabaritos aqui, que são esses espaçadores, eles variam aí dependendo da espessura que eu queira a minha resina, então eles podem ter um comprimento maior, um comprimento um pouco menor. Eu tenho aqui esses dois furos maiores, que são as portas de injeção,
Isso daqui, essa forma depois que tiver colocada por mergulhadores na parte submersa do pilar, ela vai vestir como uma camisa, né? Ela vai encamisar o pilar. Pelo lado de fora dessas entradas, dessas portas, o mergulhador técnico, né? Nisso aí ele vai injetar uma bomba e com essa bomba ele vai injetar a resina, tá? Então essa daí é a técnica. Então eu tenho aqui a emenda das formas para garantir a adequação e garantir que não haja fuga do material na hora da aplicação dele, tá? Então aqui eu tenho as formas encamisando o meu pilar, tá? Vejam que na porta de entrada eu já conectei, o mergulhador já conectou a bomba. E essa bomba, se você for ver aqui, está mais esbranquiçado aqui, ó, ela é translúcida, já está injetando aqui. Depois que tiver completada a injeção de material nessa região, ela vai passar para a próxima porta e vai injetar material pela próxima porta e assim por diante, tá? Então é assim que é feito o bombeamento da resina, tá aqui, ó, tá? Então ele tem aí o bombeamento aí sendo feito e o encapsulamento sendo feito, ok? Pessoal, a gente encerra esse capítulo 7 por aqui. Nós vamos dar entrada aí agora no capítulo 8, que é um capítulo... O 8, 9 e 10 são capítulos um pouco menores, cada um deles contém ali um vídeo único, uma aula única. Eu agradeço vocês aqui, essa aula, eu nem vou olhar agora o tempo dela, espero que não tenha sido tão longo, né? Então desejo vocês aí bons estudos, sigo aqui à disposição de vocês, um forte abraço, Savabon.